Boa noite a todos e todas. Estamos de volta com a nossa segunda palestra da 37ª Semana da Psicologia Unimep, Reinventando-se frente à diversidade. Lembrando que o formulário de presença ele está na descrição do vídeo, tá? Então, a partir de agora, vocês já podem preencher o formulário para validar a presença de vocês. E um comunicado importante é que a gente recebeu alguns e-mails dizendo que o pessoal não recebeu o e-mail de confirmação de inscrição, mas podem ficar tranquilos. É só vocês preencherem esse formulário, que está disponível aí na descrição, que se vocês tiverem 50% de presença em todas as palestras, vocês vão receber o certificado sem problema nenhum. Então, se vocês preencherem, é certificado na certa, ok? Bom, hoje a gente está com a doutora Mônica Botelho Alvim. Ela veio falar um pouco para a gente sobre Gestalt Terapia Arte, política de experiência, estética e ética da existência. A Mônica é psicóloga, Gestalt terapeuta e doutora em psicologia pela Universidade de Brasília. Fez pós-doutorado em Paris, atualmente vive no Rio de Janeiro, atua no programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ e é docente em diversos cursos de especialização em Gestalt terapia no Brasil. Boa noite, Mônica. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Bom, agora podemos começar e quando você quiser, Mônica, é com você. Obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores da semana pelo convite, dar os parabéns pela iniciativa de fazer esse evento nesse momento que, enfim, que a gente que está no campo da educação está cheio de dúvidas e de conflitos e, de certa forma, isso gerou um pouco de paralisia. Eu penso que essas iniciativas que vários alunos têm tido em várias universidades, é uma iniciativa muito importante, mostra como há uma possibilidade de criação, né, a partir de situações que nos surpreendem, que é um pouco o mote do que eu vou falar aqui hoje, né? Bom, queria agradecer também as pessoas que estão aqui assistindo e dizer que é sempre um prazer poder falar do meu trabalho, falar para vocês das coisas que eu tenho pensado e que eu gostaria também de ouvir de vocês. Estou aberta para perguntas e para um pequeno debate dentro daquilo que seja possível, né, nesse contexto aqui, à distância, né? Bom, então, eu queria me apresentar um pouco de uma outra maneira, trazendo um pouco o lugar de onde eu falo, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em psicologia, e onde eu sou uma das coordenadoras do NEIFEX, é um núcleo de estudos interdisciplinares em fenomenologia e clínica de situações contemporâneas. Nesse núcleo, onde está a Gestalt terapia, né? E quando a gente fala numa clínica de situações contemporâneas, a gente está falando em uma proposta que quer ampliar um pouco o foco da clínica, né? Buscando uma clínica que faça uma articulação maior com o social e com o político, no movimento de, digamos assim, despsicologizar a psicologia, né? Lançando um olhar em direção ao que há de político, ideológico na situação sedimentada no contemporâneo e pensar quais são as repercussões disso nos processos de subjetivação. Bom, esse tipo de diálogo com o contemporâneo, enfim, com o que está acontecendo no mundo, exige da gente um olhar interdisciplinar, né? E a gente precisa conversar com a sociologia, com os estudos culturais, com a filosofia contemporânea, com o urbanismo, com a geografia, com a história, com a economia, enfim, exige da gente se abrir para outros campos disciplinares, né? Então, a gente não pode pensar o sujeito e o sofrimento reduzindo ao psiquismo, né? Como a própria Gestalt propôs, né? No seu livro inaugural, escrito por Fritz Perls, Ralph Hefferlein e Paul Goodman, o conflito e o adoecimento não são intrapsíquicos.
a Gestalt terapia os considera como fenômenos de campo, onde a dimensão sociocultural não é uma coisa a mais, mas ela é intrínseca à nossa experiência, aos nossos processos de subjetivação e ao nosso sofrimento, né? Então, eu parto desse lugar que pensa a Gestalt terapia, desse lugar e que quer colocar a Gestalt terapia, a fenomenologia, a arte e a vida em diálogo, né? E o que será que esse diálogo poderia nos ensinar? Né? Que eixos comuns a gente pode encontrar nesse diálogo, né? Então, logo de início, quando a gente fala de arte, né, é bom fazer um posicionamento no sentido de que, nesses diálogos, os diálogos que eu faço não visam explicar a vida pela arte, nem a arte pela vida, né? A exemplo do que alguma psicologia já fez e ainda faz, de interpretar o artista, a obra, pelo viés da psicologia, o que seria psicologizante, digamos assim, né? Ou explicar a vida, a arte pela vida, né? A arte é uma disciplina autônoma, né? Então, nossos diálogos também não se dão em torno da arte-terapia. Eu não sou arte-terapeuta, acho que existe uma arte-terapia gestáltica que eu valorizo muito, mas também não é o diálogo que eu faço com a arte, né? O meu diálogo visa a arte como experiência, né? E eu quero articular dimensões da vida humana que estão implicadas tanto na arte quanto na filosofia e na psicologia, e promover deslocamentos e reflexões e reinvenções e ressignificações em todos esses campos, né? Então, os principais pontos de contato que eu vejo na arte, na filosofia, na psicologia, é a ideia a noção de campo de experiência, né? São propostas, quando falo de arte, falo da arte moderna e contemporânea, são propostas que buscam romper com um pensamento dicotômico, com essa separação dicotomizada, o sujeito interior, o sujeito exterior, né? Dentro, fora, sujeito e mundo, passividade e atividade, no sentido de um sujeito que é uma consciência ativa ou um sujeito que sofre determinações, seja do mundo social, seja de um inconsciente, como uma instância, e romper essa dicotomia entre eu e o outro, né? Entre o sujeito e o seu alter eu, digamos assim. Então, esse é um ponto de contato. O outro ponto de contato é o corpo sensível e movente no mundo com o outro, e a expressão, que eu vou desenvolver, são tópicos que eu vou desenvolver um pouco mais hoje. Bom, então, existe uma linha geral de pensamento nesse diálogo, que é de entender que a forma é uma configuração que se dá espontaneamente nesse campo de presença, onde eu, o outro e o mundo estamos implicados. Então, a palavra configuração, forma ou gestalt, elas são sinônimas, né? Então, pensar em termos de gestalt terapia é pensar em termos de uma terapia que lida com a formação de formas. Então, de cara, quando eu falo formação de formas, eu estou dizendo de uma ação em curso aqui agora. Então, uma terapia da formação de formas não é uma terapia que lida com substantivos. Todos os nossos conceitos são temporais e falam da experiência e do verbo, da ação. O verbo expressa a ação, né? O substantivo expressa a coisa, um objeto que ganha um nome, né? Então, a gente pensa em termos de forma como uma configuração que se dá espontaneamente nesse campo de presença, eu, mundo e outro, né? E a forma é compreendida aqui como expressividade do campo, dada no gesto corporal. Então, esse gesto corporal, quando eu encontro alguém e que eu faço oi, ele expressa um sentido, né?
E se a gente estivesse aqui ao vivo, eu perguntaria para vocês que sentido, e certamente alguém diria um sentido de satisfação. Esse encontro, ele mostra, ele expressa um sentido de satisfação, né? Então, está aqui em jogo nisso, né? O tema da produção de sentido como um trabalho de criação, como uma política e poética da experiência, né? É com isso que a gente trabalha na arte, com a produção de sentidos como criação, e é com isso que a gente trabalha na clínica, que é um espaço que possibilita ressignificar a existência. Então, tal como a gente compreende, o nosso modo de ser no mundo é corporal e expressivo. É como corpo que a gente vive no mundo, é como corpo que a gente existe, né? É como corpo que a gente vive as experiências, e é através das experiências que nós nos fazemos e refazemos, né? Então, eu compreendo a clínica como experimentação. Experimente, ação, que é a ação de experimentar, um campo de experiência com o outro que faz brotar sentidos a partir da expressão e do diálogo, permitindo ultrapassar o antigo, o já visto, o já dado, para, nessa criação, transgredir aquilo que já está instituído, né? Então, aqui, eu acho que eu já trouxe várias pistas que podem nos levar a pensar no título que eu dei, que eu propus, né? Um título para essa fala, que foi Gestalt Terapia, né? E arte, Gestalt Terapia e arte. Políticas da experiência, estética e ética da existência, né? Então, o que significa pensar em políticas da experiência, estética e ética da existência, né? Então, essa articulação que a gente faz com filosofia, psicologia e arte é em torno das dimensões ética, estética e política da vida. Por quê? Primeiro, porque ela coloca em jogo um movimento de contraposição ao distanciamento do mundo e da experiência, provocado por modos de pensar racionalistas, mecanicistas e dicotômicos. Então, o que quer dizer isso, né? São políticas da experiência que querem resgatar a experiência em oposição ao racionalismo, que propõe que a verdade está num sujeito pensante. Isso inaugura lá na Idade Moderna, por Descartes, quando fala penso, logo sou, que submete toda a verdade, todo o sentido a um cogito, a um sujeito pensante fechado sobre si e desqualifica, coloca em outro plano o corpo e essa possibilidade sensível da experiência, e coloca em outro plano o outro, né? O outro sujeito, né? Fechando esse sujeito do código sobre si mesmo. Então, a Gestalt terapia e a arte, né, moderna e contemporânea querem romper com esse pensamento e resgatar o corpo e a sensibilidade na produção de sentidos. Então, elas são políticas da experiência, que se fundam nessa perspectiva de campo para compreender a existência como um processo espaço-temporal, né, que é indissociável do mundo, né? E pensar a nossa condição existencial como ser no mundo com o outro, né? Então, a partir dessa concepção da existência no mundo com o outro, assumimos a espacialidade, o aqui, e a temporalidade, o agora. Então, essa é uma das premissas da Gestalt terapia, trabalhar aqui e agora, ou seja, com esse espaço aqui e com esse tempo aqui e agora. O que não significa que a gente não se remeta ao passado que já foi, nem ao futuro que ainda será. Por quê? Porque a nossa perspectiva é fenomenológica e a gente entende o aqui, o tempo presente, como um campo de presença que inclui um passado que fica retido na nossa experiência e um futuro como uma expectativa que também fica retida e sintetiza o sentido que aparece aqui agora na experiência, né? Então, dizer que a Gestalt só trabalha com aqui e agora e não olha para o passado, isso não cabe dizer isso. Mas o nosso foco é na ação que está acontecendo aqui e agora,
e no que ela pode nos propiciar para ressignificar o sentido do que já foi e do que ainda será, né? A expectativa do futuro. Bom, então, pensando, né, assumimos a espacialidade aqui, a temporalidade agora, a corporeidade, esse corpo sensível e movente, a alteridade, que é o outro com o qual eu interajo, e o diálogo, a dialogicidade, pensando esse diálogo como dialética, como algo que nos movimenta e nos provoca, né? Então, essas são dimensões fundamentais para pensar a existência e o modo como são produzidos sentidos, como esses sentidos que a gente produz nessa relação de campo, como eles são sedimentados na cultura e como eles estão, uma vez sedimentados e automatizados e invisíveis, porque tudo que fica automatizado a gente não percebe mais, eles ficam invisibilizados. Então, como eles estão, uma vez sedimentados, implicados nos nossos modos de perceber, sentir e agir, ou seja, em nosso corpo, porque é como corpo que a gente percebe, é como corpo que a gente sente e é como corpo que a gente age, né? Então, essas dimensões são fundamentais no nosso método clínico, que eu gosto de falar de um método da experimentação, como eu já disse, né, que considera esse campo de experiência como fundamento maior da prática da Gestalt terapia. Bom, então, falar brevemente da Gestalt, porque eu sei que tem pessoas de vários períodos, né, alunos mais iniciantes, alunos que já estudaram fenomenologia e já viram alguma coisa de Gestalt. Então, a Gestalt, para somar com um pouco isso que eu falei, a Gestalt tem na noção de campo, organismo, ambiente, seu ponto de partida. Então, tudo que a Gestalt pensa, ela pensa a partir dessa situação de interação. Nós somos seres de um campo, que implica um organismo e o ambiente. E pensar em campo, organismo, ambiente, não é pensar em contexto. O ambiente não está em volta, né? Nós estamos dentro dele, nós somos parte do ambiente. Então, nós somos também ambientais, né? Então, tudo se dá a partir dessa situação de interação, de mergulho no mundo. E o campo é uma configuração, como eu falei antes, né, que não tem centro de determinação, nem no sujeito, nem no mundo. Nós compomos com o mundo essa estrutura, essa configuração que expressa uma forma a partir da nossa interação. Então, o contato, que é a noção central da Gestalt terapia, pode ser compreendido como um desdobramento temporal, onde a existência se dá em um campo, né, como um processo de desdobramento temporal, né? E é como corpo nesse mundo que a gente existe e a gente vê o mundo de dentro e percebe os objetos, as paisagens que vão aparecendo e desaparecendo no meu horizonte de experiência, porque como eu estou dentro do mundo, eu não sou um sujeito de uma razão absoluta que pode ver o mundo de fora ou de cima, como dizia o Merleau-Ponty, com um olhar de sobrevoo. O mundo está aqui, eu estou dentro dele, ele está aqui. Então, eu nunca posso ver o mundo por inteiro. E o mundo é movimento, o campo é movimento. Então, as coisas aparecem e desaparecem, na minha experiência, né? Então, a palavra que eu acabei de escutar na fala que alguém dirigiu a mim, desaparece no horizonte do passado. Quando eu falo horizonte do passado, o horizonte já passou, do passado também já passou, e vem outra coisa. Como paisagens, né, quando a gente está viajando, que a gente vê as paisagens passando, né? E essas paisagens ou palavras me convidam para o que ainda vem. Elas passam e me convidam para o que ainda vem, anunciam o futuro que chega. Então, esse presente, ele é vivo, né? Quando eu falo a palavra Gestalt T, já tem um terapia que vem se anunciando no futuro, e a gente tem essa capacidade sintética de juntar isso e compreender isso, dar sentido a isso, né? Então, a existência é isso, é contato, desdobramento temporal, um movimento interminável de formação de figuras que se formam e se
completam, né, terminam, se retraem, né, alimentando o fundo da nossa experiência, de onde vão surgir outras figuras, o fundo do campo e configurações. Então, nesse processo, eu vou renovando minha existência e vou renovando também o mundo, que vai se fazendo e refazendo. Então, na Gestalt tem um conceito chamado fronteira de contato, que marca o início desse processo de contato, né? Desse processo, porque a vida é uma sequência infinita de contatos que vão acontecendo a cada vez que surge uma novidade, né? Porque aquilo que eu sei, que eu já conheço, que não me estranha, que não me espanta, aquilo eu não faço contato, no sentido de que já está automático. Então aquilo vem, não me estranha, não me interroga, nada. É justamente quando eu tenho uma experiência de fronteira, a fronteira é entre o que eu já sei e o novo, o diferente ou o estranho, né? Então, é quando eu vivo um estranhamento, né, que alguma coisa me provoca e me movimenta no sentido da criação, no sentido de transformar e de inventar alguma coisa que possa dar sentido para aquilo que é novo, para aquilo que eu não sei, que eu não conheço, né? Então, é nessa experiência de se espantar, que é afetiva, que é sensória, eu não me espanto racionalmente, eu me espanto com algo quando é corporal, é sensório, né? Quando alguma coisa eu não concordo, eu não sei, quando alguma coisa me interroga, essa interrogação me chega no corpo, né? Então, é sentindo e movendo, ao mesmo tempo que alguma coisa me estranha, eu estou aqui falando, se a gente tivesse uma situação normal, de plateia, ao vivo, eu poderia falar alguma coisa e alguém podia falar, mas, Mônica, eu não entendi isso. Olha, mas, Mônica, o braço, ele já vai sinalizando ao mesmo tempo, praticamente, que alguma coisa te estranha, né? Então, nessa experiência sensório-motora, experienciando o mundo como corpo que sente e se move, que eu percebo e dou sentido, né, de modo espontâneo, expressivo e gestual, né? Então, é muito importante a gente entender que quando eu falo expressivo e gestual, apesar dos exemplos que eu dei, eu não estou dando um exemplo de expressão como algo do mundo interno que se coloca para fora. Isso é muito comum a gente pensar no campo da psicologia, principalmente. A pessoa botou para fora, ela colocou alguma coisa que estava dentro e ela se expressou quando falou na terapia. A gente não acredita dessa maneira, né? A gente não entende dessa maneira. A gente entende que a expressão, ela responde ao campo, a essa interação. Então, ela fala de algo que está ali, porque a expressão é de um sentido a partir de algo que se deslocou naquela interação. Então, é no diálogo com o terapeuta, é no diálogo com o campo da arte, que as coisas, de alguma maneira, saem do lugar e me convidam para dar sentido. Por exemplo, a gente às vezes vai numa exposição de arte contemporânea, e aí a gente sai de lá do museu dizendo assim, nossa, eu não gostei dessa exposição, eu não entendi nada. E que bom, eu digo, que bom, porque a ideia não é entender. A ideia é que esse artista possa, com a sua sensibilidade, dar forma para alguma experiência que fale do mundo, porque não está falando dele, o artista não faz uma obra para falar dele, da subjetividade dele. Claro que ele é a subjetividade dele, se a gente pudesse falar de uma subjetividade interior, né? Os seus modos de subjetivação, os seus modos de ser sujeito, eles estão, a sua singularidade está implicada naquela obra, com o seu estilo, mas um artista é aquele que escuta o mundo e que é capaz de dar forma para coisas que estão no mundo e que não estão muito visíveis, para coisas que estão ali no mundo um pouco silenciosas. Então, uma visita ao museu, quando ela é potente, é uma visita que nos deixa um pouco sem entender e que nos obriga a trabalhar e que nos
nos afeta sensivelmente, ficam ali repercutindo. Eu costumo dizer que eu acho um filme bom quando eu vou ao cinema, vejo um filme, e quando eu acordo no dia seguinte, ou na TV, e quando eu acordo no dia seguinte, eu abro o olho e eu penso no filme. E aí eu falo, esse filme é bom. Porque isso que significa que eu dormi, acordei e o filme está repercutindo. Percutindo, né? Percussão. De novo, repercutindo. Ele está aqui e eu estou aqui sendo movimentada por esse filme, né? Que disse coisas que me tocaram, que disse coisas a respeito do mundo e que disse coisas a respeito de determinadas situações, personagens, que me afetam porque me fazem encontrar com uma outra dimensão de mim mesma, né? Porque somos todos humanos. Então, pensar na expressão, né? Pensar nesse corpo expressivo e gestual é pensar nessa ideia de que tanto arte e clínica, né? A existência é temporalidade, é esse compasso no campo de presença, né? Composto por um eu-corpo em presença do mundo e do outro corpo, lado a lado, mas imbricados nesse mesmo mundo, compondo esse campo, que somos identidade e somos diferença. E é pela diferença, nesse encontro, que há um movimento de descentramento, onde eu me descentro, eu perco esse centro e faço um movimento de busca de sentido e de criação, né? O Merleau-Ponty, esse filósofo com quem eu dialogo, ele vai dizer que quando o outro olha para o mesmo lugar do mundo que eu, né? E quando o outro fala bem demais de alguma coisa que eu estou sentindo e que nem eu mesmo sabia formular direito, né? Ou seja, é um momento de identidade. Ele fala bem demais de alguma coisa que eu nem estava formulando direito. Isso é algo que pode me descentrar, que pode me perturbar, que pode me tirar do lugar e me obrigar a um movimento de criação, né? Ou quando o outro é diferente do que eu imaginava que ele fosse, né? Porque eu veria de outra maneira. Então, esse movimento da diferença, que é um movimento que nos dias de hoje é um movimento muito difícil de ser enfrentado, né? Toda a polarização que acontece, tudo que está acontecendo, isso é uma questão muito importante para a gente pensar no contemporâneo, né? Essa polarização e essa dicotomia, essa separação. Esse outro que, quando discorda de mim, ele é jogado num lugar de absoluta diferença e num lugar de cancelamento. Ele precisa ser eliminado, aniquilado, porque ele falou besteira e ele não me representa, enfim, essa divisão dicotômica, né, entre o povo da direita, o povo da esquerda, enfim, isso é uma questão muito importante para a gente pensar o mundo, para a gente pensar o futuro, né? Bom, então a gente pode, de modo amplo, pensar a criação como trabalho de reinvenção de si, né? Trabalho de reinvenção do mundo, de reinvenção da cultura e da história, né? E esse é um processo corporal e estético. Então, o estético não tem a ver com beleza padrão. Esse é o modo como normalmente se compreende, né? O estético. O estético não tem a ver com beleza padrão. O estético tem a ver com esteses. Então, quando a gente fala anestesia, eu estou anestesiada, eu perdi a esteses, eu perdi os sentidos. Então, o estético aqui diz respeito aos sentidos, a como eu posso conhecer com o corpo, com os sentidos, olfato, tato, paladar, etc. Então, a expressão é essa resposta ao campo, uma gesticulação do corpo que institui algo, que faz aparecer uma forma que porta um sentido, né? Alguém aqui
certamente ou escreve ou já escreveu poesia. E quando a gente está adolescente, que é um momento de grandes mudanças e de grandes descentramentos, porque a gente encontra com um mundo muito diferente da nossa família, né? Que é um lugar familiar, a gente vai para um lugar de muita estranheza, que é a gente tem uma certa autonomia para ir para o mundo, para sair sozinho, enfim. Então, nesse momento, é um momento que muitos adolescentes, muitos jovens escrevem poesias, né? E as poesias, elas são uma linguagem artística e poética e não prosaica, que podem falar da experiência que a gente está vivendo de uma maneira mais ampla, mais inclusiva, né? Mais cifrada, mas que nos ajuda a compreender. Então, a poesia é uma expressão artística, né? Que responde ao campo, ao mundo, a tudo isso que eu estou vivendo com o outro, né? Tudo que eu estou vivendo nesse desequilíbrio diante dessa novidade que me interroga, que me tira da certeza, né? E que me faz transgredir e ultrapassar a antiga forma, né? E dar novos contornos, outras formas, sentido para a minha experiência no mundo, para mim mesmo, né? E quando eu escrevo uma poesia, faço uma expressão artística, eu tô realizando um trabalho, né? Que uma vez que ele é colocado no mundo e que ele é sedimentado, ele vira um objeto cultural, ele pode virar uma formação ideológica, né? E ser a base para outras pessoas, outros, outros processos de espanto e de produção de sentido, né? Então, eu espero que vocês estejam me acompanhando. Se tiver alguma questão, a gente vai poder conversar um pouco mais à frente. Bom, então a gente pode, em suma, dizer que a arte e a existência são um trabalho de criação e de movimento que institui o novo, né? E aí vamos falar um pouco dessa ideia de que a expressão e a criação, elas se dão a partir da diferença e do outro, né? Esse outro que é semelhança e que também é diferença, né? Então, quando eu falo políticas da experiência, ética e estética da existência, eu estou justamente dizendo que que a dimensão ética implica se espantar com a diferença do outro, mas implica reconhecer no outro o direito a essa diferença, o direito à singularidade, e compreender que é na experiência sensível, corpórea, dada no diálogo, que eu vou ter a oportunidade de me reinventar também, né? E eu acho que aqui a gente chega um ponto muito importante para pensar, enfim, em várias questões que eu não vou poder desenvolver aqui, mas pensar no próprio fascismo, né? Nos autoritarismos, como políticas normativas que querem normatizar e normalizar um modo de ser único, né? Então, políticas coloniais que só valorizam a branquitude, né? E não valorizam as diferenças, os diferentes espectros de seres humanos, né? E colocam o branco no lugar da norma, o patriarcado que coloca o homem no lugar da norma e a mulher em segundo plano, a heteronormatividade que coloca as pessoas hétero, né, no lugar da norma, né? Enfim, a cisnormatividade, enfim, tem uma série de normatividades que são colocadas, né? A questão da religião, do direito à diferença. Nesse momento político brasileiro, não só brasileiro, mas especialmente aqui, a gente tem vivido as consequências dessas questões éticas, né? Porque a dimensão ética ela está envolvida diretamente nesse reconhecimento do direito à diferença, né? E quando a gente fala em termos de clínica, é muito importante que
nesse trabalho clínico, a gente possa, a própria pessoa possa também reconhecer nela as normatividades que estão operando para que ela possa desenvolver, né, em relação a ela própria, um sentido de direito a isso. E para isso é fundamental o olhar do terapeuta, né, que a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Bom, então, eu queria pensar, né, um pouquinho mais reforçar um pouquinho mais a ideia de que o corpo, que é o núcleo desse processo de significação e ressignificação da existência, né? É na corporeidade, nesse corpo no mundo com o outro, que se faz e se refaz os sentidos, né, de si mesmo e os sentidos do mundo que vão ser instituídos, né? E aqui eu acho que é muito importante a gente pensar novamente naquela ideia que eu trouxe antes, de que a gente está no mundo, no meio das coisas, e que a gente não pode sobrevoar o mundo, né? Que a gente vê o mundo em perspectivas, e a nossa perspectiva é parcial, ela é incompleta, né? Dada no movimento da história, do tempo, né? Com outros corpos, porque o outro é um outro corpo, né? Então, eu queria uma notinha de rodapé para falar de um outro autor que se chama Jacques Rancière, que vai propor a ideia do dissenso, né? E eu acho muito interessante porque a gente, quando pensa em diferença, a gente pensa em consenso. E eu acho que não é disso que a gente está precisando. A gente está precisando saber exercitar a diferença, lidar com a diferença, e não aniquilar a diferença e entrar num consenso absoluto, porque ele não existe, como eu estou tentando demonstrar aqui. Nós somos seres singulares, que compartilhamos uma dimensão comum, mas que somos singularidade, temos uma dimensão de diferença, enfim, por vários motivos, né? Então, ele vai dizer que o dissenso é uma organização do sensível que impede que as coisas se apresentem para as pessoas da mesma maneira, né? E o dissenso significa que vários regimes de percepção vão provocar desvios, né? E reconfigurar as situações, e que esse movimento é o movimento da vida. Então, eu acho que isso conversa muito com essa nossa ideia de arte como trabalho, de clínica como trabalho, pensando no trabalho que é dado justamente a partir desses desvios, né? Quando os sentidos se deslocam, né? Se perdem, e há uma exigência de sentido que vai movimentar a nossa capacidade, a nossa potência criadora, e que eu gosto de falar da potência política do corpo, né? Então, o trabalho da arte, e isso é muito importante lembrar, o trabalho da arte e da existência não são reflexo de uma verdade ou de um sentido prévio, né? Mas eles são, sim, processos onde não há passividade nem atividade absolutas, ou seja, processos onde o sujeito não é determinado por nada e nem é determinante de nada, absolutamente, mas é um movimento, esse movimento dialético do mundo a si e de si ao mundo, né? O trabalho da arte, o trabalho da vida, da existência, é um eterno recomeço, é um eterno movimento de retomar o passado, retomar a criação do outro, né? Desmontar e remontar, desencaixar e encaixar. É um eterno trabalho lúdico, um trabalho lúdico, né? Dessa ludicidade, porque o lúdico ele rejeita a oposição entre um impulso ativo que dá forma e um impulso sensível que é passivo, né? Eu ajo e sofro agindo, né? A criança ela tem um brinquedo e ela quer desmontar o brinquedo, ela desmonta e monta de novo, e às vezes monta errado. Ela põe o braço na perna da boneca e ela põe a rodinha do outro jeito. E esse é um impulso lúdico, né? Um impulso de desmontar e montar, de montar ao seu jeito. E isso tem tudo a ver com a Gestalt terapia, com a nossa compreensão do processo terapêutico, que também é um processo de desmontar aquilo que está habitual, que está rigidificado, desmontar e montar de novo, reconfigurar,
mudar a configuração, né? E aí, eu acho que dá para dizer, né, eu tenho pensado assim, que o movimento da vida ele está marcado por uma dupla incidência de forças. É um movimento que tem duas forças: a força do hábito e a força de formação de novas formas. E a Laura Pius, que foi uma das fundadoras da nossa abordagem, ela propôs em algum momento que a Gestalt terapia se chamasse Gestaltung terapia, que é a terapia, a gente pode traduzir como terapia da formação de formas, né? Gestaltando, né? Então, se a gente for pensar nessas duas forças, na força do hábito e na força da formação de novas formas, a gente tem que lembrar que essas forças não estão cindidas, em tese, né? Porque o hábito, tudo que é habitual, ele pode se atualizar a cada momento onde uma novidade vem, eu me espanto e esse hábito se renova. Eu faço de uma maneira, posso fazer de uma maneira diferente, né? Sendo que a cada vez que um hábito meu corporal, eu estou falando do corpo, do hábito motor, toda vez que um hábito meu se atualiza, né, ele renova o passado. Né? Então, a força do hábito está envolvida com esse passado, e quando ela fica estagnada numa mesma forma, rígida, quando esse movimento de eternização que fixa a forma, ela é conservadora e, de certo modo, neurótica, porque o hábito não é algo que seja, por natureza, fixo. O hábito é algo que a gente renova o tempo inteiro. Então, a gente lida com muito com isso na clínica. Uma pessoa que chega e fala, não adianta, porque eu sou assim e não vou mudar. Minha família é assim, eu sempre fui assim e eu não vou mudar. Então, aí tem um hábito neurótico, né? Porque nós somos seres temporais, nós somos seres plásticos e passíveis de mudanças, né? Então, mas a gente pode pensar nas políticas de subjetivação homogeneizadoras, né? Ou podemos pensar na ordem política, econômica e social excludente, que marca de modos fixos lugares, posições, papéis. O próprio Rancière fala, né? Quem tem tempo de parar para admirar o sol? Quem tem tempo de parar para admirar uma exposição de arte, se sentir afetado e produzir sentidos? Será que todas as pessoas têm direito a isso? Têm direito ao descanso? Né? E é muito importante a gente, na psicologia, pensar isso, para a gente não entender que o nosso, enfim, que o sujeito com que a gente trabalha é um sujeito universal, que é um sujeito homogêneo, porque não é. Né? A gente tem diferenças aí muito distintas, né? Então, as políticas tentam homogeneizar determinados grupos e né, oferecer para alguns uma coisa e para outros outras oportunidades, né? E aí a gente pode entrar na discussão da meritocracia, enfim. Bom, a segunda força que incide sobre o movimento da vida, então a primeira é a força do hábito, e a segunda força é a força da formação de novas formas, né? Ou seja, desse trabalho vivo de criação que a gente está tentando falar aqui. Essa força está envolvida com a plasticidade, né? Com a renovação. Plasticidade no sentido de algo é plástico, algo é renovável, não é duro, enrijecido, né? E provém dessa exigência de sentido dada no campo, né? Pelo inacabamento do mundo e pela diferença do outro. Né? Então, a diferença do outro não é algo a ser combatido, e sim algo a ser acolhido. Né? Então, a criação artística envolve a capacidade de retomar uma conformação de mundo e promover uma espécie de reconfiguração da forma. Né? E a Marilena Chauí vai falar uma coisa muito interessante sobre a arte. Ela vai dizer assim, uma obra de arte deforma, descentra, desequilibra, recentra e reequilibra o que lhe é dado no ponto de partida. Vou ler de novo. Uma obra de arte deforma, descentra, desequilibra, recentra e reequilibra o que lhe é dado no ponto de partida. E essas operações do artista
são afastamentos em relação a uma norma de sentido. Então, acho que é muito legal pensar nisso, porque isso, de algum modo, diz por que a arte é tão combatida pelos regimes de exceção. Porque a arte é revolucionária. Porque a arte quebra as normatividades e as naturalizações do mundo, né? E a arte permite o dissenso, né? Que é a possibilidade de uma situação ser fendida do interior, ser, né, quebrada e reconfigurada sob outro regime de percepção e significação. E, para isso, elas apelam ao corpo e ao sensível. Né? Como é que está meu tempo? Tá legal. Então, eu vou falar um pouquinho agora, brevemente, né, de um aspecto relativo ao campo da arte, à história da arte, que eu, enfim, trabalhei, estudei bastante nesse diálogo, que está num livro meu chamado Poética da Experiência, Gestalt Terapia, Fenomenologia e Arte, publicado pela Garamond Editora. E nesse livro eu trabalhei bastante nesse diálogo com o campo da arte como um outro que pode me provocar como psicóloga, gestalt terapeuta. E eu estudei bastante o tema da participação do espectador no campo da arte, né? Porque a arte moderna, ela quebra um pouco aquele modelo de o artista como um gênio que cria e produz uma obra que é colocada ali no museu para ser admirada de longe, né, por o espectador, e a obra pronta ali. O impulso moderno, ele foi justamente uma crítica à mimesis, a arte que imita o mundo, né, que figura no quadro o mundo, no quadro de 2 dimensões, um mundo que tem 3 dimensões. Então ela cria uma série de recursos, e o principal deles é a questão da perspectiva, para poder representar e mimetizar o mundo, né? E nesse sentido, a arte ela é representação, né? Que quer tornar o quadro representante do mundo, né? E o tema da representação, ele é um tema muito caro à fenomenologia, porque uma política da experiência é uma política que não trabalha no campo da representação, mas é uma política que trabalha no campo do presente e daquilo que se apresenta. E, ao contrário, ela quer esvaziar a experiência de representações, porque aquilo que está representado, como, por exemplo, da pessoa que disse não adianta, eu sou assim e não vou mudar, eu sou assim, é uma representação que eu tenho de mim mesma. Então, se eu me prendo nessa representação, isso me impede desse movimento plástico, de recriar e de ressignificar meus modos de ser e de sentir. E da mesma maneira na arte. A arte moderna e contemporânea, ela quis combater o paradigma da representação que imita o mundo, reproduz o mundo no quadro, e ela foi uma espécie de resistência do sensível ao conceito, né? Que queria recuperar a experiência. Então, o emblema, né, o que eles fizeram foi romper com esse espaço de representação, né, dado pela perspectiva daquele quadro bonitinho que eu olho, e quando eu olho pela perspectiva, o meu olhar se prende, é uma única maneira de ver, né? E ele quis fazer o quê? Descentrar o olho e desnaturalizar a percepção, né? E enfatizou a confiança no valor da estranheza, do choque, né? Então, o que o projeto moderno faz? Ele convida o trabalho perceptivo, a uma relação estética do espectador com a obra de arte, né? Que é aberta e inacabada. Ela não é uma obra pronta que está no museu para ser admirada, né? É nessa passagem de século, do século XIX para o século XX, que surge esse movimento, e que surgem vários outros movimentos no campo da arte, né? Outros movimentos em vários campos, né? A teoria de campo da física, a questão da relatividade, da interferência do observador, daquilo que é observado, né, na física, o Prigogine, os fenômenos químicos, da interação das substâncias, enfim. Houve uma série de descobertas em vários campos de saber que nos mostraram que não é
um pensamento racional, distanciado, neutro, que produz sentido, verdade, né? A arte também quer sair disso, né? O observador interfere no fenômeno observado. E o movimento da psicologia da Gestalt, não da Gestalt terapia, está nesse mesmo momento no bojo da fenomenologia, que diz que a consciência é intencional, é uma relação sujeito-mundo. A psicologia da Gestalt, o gestaltismo, ele surge aí também como uma resposta inspirada na fenomenologia, que diz, que fala de campo, de configuração, né? E é daí que vem essa noção de campo da Gestalt terapia, da fenomenologia e da psicologia da Gestalt. Mas a Gestalt terapia é uma psicologia clínica que nasce muito depois, né? Já na metade do século XX. Isso foi na passagem do século XIX para o século XX. Né? Então, eu acho que a gente pode pensar, então, nesse projeto de arte moderna como um convite para o espectador para compor um campo, para ele ter uma relação estética, sensível com a obra de arte. Né? Uma obra inacabada, e a gente pode pensar o espaço da arte como campo de experiência, e uma obra que é um espaço aberto ao tempo, um espaço aberto a tudo que vem. Né? Bom, então, a gente pode ir para a última parte da minha fala, que é pensar um pouco na clínica da Gestalt terapia como uma clínica da experiência, que faz apelo ao poético, ao poético, de poieses, de criação. Né? Então, a clínica como poética. A gente pode pensar na Gestalt terapia como uma poética. Né? E aí, como a gente já falou, né, o método clínico da Gestalt terapia, ele se desenvolveu em torno do contato com esse movimento de desdobramento temporal, né, de ajustamento criador diante da diferença. Né? Ele quer, a partir dessa situação psicoterápica, ampliar essa capacidade de sentir, de perceber, que a gente dá o nome de awareness, né, e propõe se entregar ao campo. Então, é uma clínica da experiência, da experimentação, que está acontecendo aqui agora no campo, nesse campo de interação terapeuta, pessoa, né? Cliente, né? Que é como a gente chama. Né? Para que a gente quer se concentrar nesse campo de experiência? Justamente para a gente poder se encontrar com essas formas que estão fixadas, com essas formas neuróticas, e poder, a partir do sentir e dessa relação aqui e agora, ir dando fluidez para essa existência que está estagnada. Né? Esse seria o princípio da clínica. Né? Então, para isso, para pensar nessa clínica como poética, né? Ela tem como requisito e fundamento ético e estético, em primeiro lugar, né? Pensar esse espaço como ethos do grego E-T-H-O-S, né? Era o modo como os gregos, na Grécia Antiga, se falava da natureza como esse lugar de acolhida, de morada, de abrigo, onde a gente se sinta confiante diante do outro diferente e unido a ele por uma estesis, né? Sim, uma estesis compreendida assim, aqui como um sentir com o outro. Né? Então, esse é o primeiro passo, a gente pensar numa relação, num setting, num ambiente que seja morada. Né? E esse é o sentido ético-estético, essa morada que acolhe o outro na sua diferença e que dá boas-vindas à diferença, à singularidade do outro, ao modo singular dele perceber, dele sentir, dele ver. Né? O Paulo Leminski tem um poema que eu adoro falar, esse poema, que é assim, ó, marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem, deixando em branco a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Então, esse é um princípio fundamental para o Gestalt terapeuta. Né? É um terapeuta marginal, que fica à margem
né? E deixa o espaço em branco para que a paisagem possa passar. E ao passar nesse acontecimento, ela possa deixar tudo claro, deixar que a gente possa, que as coisas possam aparecer, que as coisas possam emergir, né? Então, é abrir espaço, acolhimento para esvaziar esses sentidos já representados, para ressignificar, para estirar a representação do espaço, né? Para que, a partir daí, possa vir a criação, né? A exigência de criação, né? Então, nesse espaço de acolhimento, o corpo precisa se fazer presente, sensibilizado, né? Um corpo que seja sensível e co-presente. Nesse sentido, o corpo do terapeuta também está implicado, né? E é com essa escuta corporal do terapeuta que a gente convida o outro para o corpo, né? Quando a gente sente algo, quando a gente vê um gesto, quando a gente vê uma palavra que é dita de uma maneira vacilante, quando a gente vê um olhinho que enche d'água quando alguém fala alguma coisa, e que a gente pode convidar essa pessoa e perguntar: aconteceu alguma coisa diferente? Você sentiu alguma coisa diferente? Apareceu aqui no nosso encontro algo diferente? Então a gente está se utilizando da nossa experiência corporal e estética como um critério para conduzir o, o trabalho, né, o diálogo terapêutico, né? Então, esse corpo do terapeuta convida o corpo do outro para essa operação empática. A empatia é uma operação corporal. A empatia não é você se colocar no lugar do outro. É impossível você se colocar no lugar do outro. A empatia é uma operação corporal que me permite em patos, né? Quando a gente fala em patos, patos é afetação, né? Empatia é uma coafetação, é uma possibilidade da gente se encontrar nesse âmbito sensível, né? De compartilhar, de sentir junto e não sentir no lugar do outro, porque, como eu disse antes, nós somos seres singulares, mas que podemos compartilhar dessa dimensão sensível, né? Então, esse corpo como sentir e copresença, né? Que é nessa operação empática que alguém pode, de alguma maneira, ter uma compreensão aqui agora, que alguém pode reconhecer que a sua vida é passível de ser vivida, né? E eu vou dar um exemplinho rápido da vida cotidiana, quando a gente vai ao cinema, por exemplo, às vezes a gente está no cinema, ou saudade do cinema, segunda vez que eu falo, a gente vai para o cinema e senta do lado, está com alguém do nosso lado, ou está sozinho, mas tem alguém do nosso lado, e o filme provoca uma emoção e a gente começa a chorar. Só que na nossa sociedade chorar às vezes não é muito bem-vindo. E aí a gente vai e, e fica meio envergonhado e começa a chorar baixinho, começa a disfarçar para limpar a lágrima, e de repente a gente sente a pessoa do lado fungar e a gente sente. Isso é uma operação empática. É quando o outro, de alguma maneira, ele confirma aquilo que eu estou sentindo. E ele, sem falar nada, só com o seu olhar ou com o seu gesto, ele me diz que o que eu estou sentindo é humano, que o que eu estou sentindo é passível de ser vivido. Essa é a nossa compreensão de empatia, né? Então, essa relação empática que abre espaço para essa experiência expressiva, para essa potência expressiva do outro, que se sente reconhecido e capaz de mudar, de reinventar, de improvisar na presença do outro, que é o terapeuta, né? Então, o terapeuta é esse outro, semelhante e diferente, né? E que quer, né, provocar, né, esse apelo que a gente faz, ele quer provocar
uma fala que seja falante, como diria o Merleau-Ponty, uma fala que seja instituinte, que diga algo novo, não algo novo absolutamente no mundo, né? A arte, sim, ela precisa ser falante no sentido de dizer o que nunca foi dito, mas aquela pessoa na clínica ela pode dizer o que nunca ela disse e que seja uma fala que possa provocar um desvio na sua própria vida, né? Então, eu penso na noção de desajustamento criador, que é uma noção que eu propus no corpo teórico da Gestalt terapia. Eu propus justamente essa noção para entender que o desajustamento criador é aquela intervenção do terapeuta que quer introduzir naquela situação relacional uma novidade que possa descentrar o outro e convidá-lo, né, a ir para o espaço sem representações, para um vazio que seja fértil de possibilidades de significar, né? E para isso eu me inspirei, para propor esse conceito, eu me inspirei na arte moderna, descentrar o olho e desnaturalizar a percepção, né? Descentrar o olho, que é sempre seduzido pela paisagem conhecida, a imagem fotográfica, por exemplo, né? Ela está ali, ela mostra tudo. Né? As representações e as teses da ciência, elas podem ser uma bela e sedutora paisagem, mas elas podem fixar o nosso olhar. Então, os diagnósticos, os DSM da vida, né, eles podem ser úteis, mas se eles forem tomados como representações que ficam no lugar da experiência singular da pessoa, eles fixam o olhar, eles impedem a crítica. E as representações que a própria pessoa traz sobre ela e sobre a vida adormecem o corpo e os sentidos. Então, desnaturalizar a percepção é convidar ao terreno do desconhecido, a um trabalho perceptivo, ao desconhecido e ao imprevisível, né, que nos obriga a criar, expressar e significar, né? Então, quando a gente considera, né, um terapeuta como esse que provoca, eu gosto de fazer uma espécie de analogia do terapeuta como um moderno, né? Porque o movimento moderno, da arte moderna, é que teve essa ida para desnaturalizar a percepção, né? Então, o terapeuta é uma espécie de educador dos sentidos, não educador no sentido pedagógico, né? Mas aquele que quer promover um trabalho de educação dos sentidos, de recuperação dos sentidos, para que se produza o novo, o diferente. Às vezes, a música que esse terapeuta toca é uma música atonal, como a música de Schoenberg, que é uma música experimental, totalmente diferente do sentido que se tem de música, e pode provocar o desagrado. O trabalho desse terapeuta é com a dimensão da experiência que se chama no campo da arte uma dimensão satânica, né? Que sai do comum e vai para aquela provocação da dúvida satânica, né? É aquela que vai buscar o descentramento como forma de afirmar a existência, né? Tem um autor da arte que adverte que o satânico da experiência tende a ser associado à decadência e à podridão. Né? Eu acredito, ao contrário disso, que a demonização é um processo belo e vital, que é uma ação de produzir o contraditório, né? A partir do desajustamento criador e que vai acionar os sentidos, o corpo e a experiência estética. Né? Então, ao considerar o espaço da psicoterapia como um campo de experiência, como um espaço expressivo e instaurador de significados, a gente está no âmbito da experiência estética, né? E eu acho que isso tem um sentido ético, essa postura clínica tem um sentido ético, né? Porque ele visa transformar, quando você quer transformar a existência, né, num objeto estético, significa que o nosso trabalho envolve reconciliar o autor dessa obra existencial, essa pessoa que nos procura na terapia e traz essa obra, que a vida é uma obra, né, existencial, reconciliar ele com a sua própria obra, né? E às vezes essa reconciliação é transgressora, provoca choques e transgride o que está dado. E muitas vezes a pessoa ela não aceita alguma coisa que ela sente, alguma coisa
algum modo como ela se vê, que foge de normatividades diversas, né, em diversos níveis, em diversos graus, de diversos tipos, e muitas vezes o lugar da terapia é a partir dessa experiência estética dela, né, desse sentir, que ela pode, de alguma maneira, ressignificar essa obra e muitas vezes aceitar, né, enfrentar essa coragem de ser verdadeiramente e de transgredir as normatividades instituídas, né? Bom, então eu acho que esse sentido ético está em frustrar o modo fixado de experimentar o mundo e dar suporte para novos modos de experienciar o contato, né? O Michael Vincent Miller, que é um gestalt terapeuta que eu gosto muito, ele define comprometimento como ficar com a experiência presente. E para ele isso transcende uma técnica ou um método, mas é um princípio estético de transformação e uma posição ética. E eu corroboro a posição dele, porque penso que quando a Gestalt propõe ficar com a experiência singular da pessoa, ela assume uma posição ética que oferece o espaço de ser e a experiência e da experiência do outro, né? E essa posição é muito corajosa, porque o terapeuta, quando faz isso, ele próprio se coloca na experiência do desconhecido, e ele se abre e perde o controle, né, da situação. Então, eu acho que a gente tem grandes riscos, né, de psicologias, só para concluir, de psicologias que são psicologizantes. É uma psicologia que tem demandas muito instrumentais, a gente recebe demandas instrumentais demais, né, de adaptação de sujeitos, e eu penso que uma clínica que é ético-política, ela não pode estar a serviço disso, né? Para escapar disso, né, eu acho que a gente precisa da crítica permanente, né? Eu acho que a complexidade das forças políticas, enfim, o modo de produção capitalista requer do terapeuta, e as transformações, né, e as grandes armadilhas que vêm junto com isso, isso exige do terapeuta uma atenção permanente, né, uma capacidade crítica da cultura e da sociedade, da sua própria prática clínica, né, e ele próprio precisa ter uma postura à margem e que possa sustentar os contra-efeitos que vêm na direção de uma psicologia que não é uma psicologia que quer estar a serviço das lógicas normatizadoras, né? E para isso a gente não pode abrir mão dos diálogos interdisciplinares, né, que eu falei no começo, né? Então, eu acho que a poética na clínica é um apelo que brota dessa angústia, né, diante desse mundo tão injusto, né, desse mundo tão opressor, né, e eu acho que ela aposta no nascimento, na gênese do sentido, como uma fala falante desviante, né? Eu acho que como um movimento de zigue-zague, a clínica não anda em linha reta e nem concebe cada um andando na sua linha, mas ao contrário, a clínica é copresença com o outro e coafetação, que institui e garante o pertencimento ao mesmo mundo, né? E eu termino com essa frase de um trabalho meu anterior: a poética é força mobilizadora que, diante do abismo, nos impulsiona a aventura de voar. Muito obrigada. E agora a gente vai lidar aí com as perguntas. Está aparecendo uma pergunta aqui na tela, da Maiara Vieira, se eu poderia falar um pouco sobre o conceito de awareness. Eu devo responder essa pergunta? Eu não... Bom, imagino que sim. Então, o conceito de awareness é um conceito da Gestalt terapia, é um dos conceitos mais complexos e mais interessantes ao mesmo tempo da Gestalt terapia, que pensar a noção de awareness é pensar, eu gosto de falar da awareness como um saber da experiência, né? É um saber, é esse saber a partir da sensibilidade do corpo, é essa possibilidade de ser afetado, né?
de, de sentir sem refletir e perceber o campo, perceber o outro, perceber o que está presente no campo, né? E é isso que orienta o nosso movimento e a formação de figura e o que a gente vai fazer naquele campo de presença naquele momento. Então, a ideia de awareness original é sentir excitamento e formação de figura, formação de gestalten, né? E é justamente isso. Awareness, na minha compreensão, não é tomar consciência, no sentido de uma consciência reflexiva, né? A terapia quer resgatar esse fluxo de awareness, essa possibilidade de você se conectar com o que está acontecendo aqui agora, tirando essas representações fixadas que estão te impedindo de olhar para o mundo e de ver o mundo sentindo, né? Sendo afetado, tendo essa coragem de se abrir para o outro para ser afetado. E aí sim você saber o que fazer, para onde ir, né? O que esse campo está pedindo de você. Acho que pode vir outra pergunta. Como a Gestalt terapia sugeriu que qualquer aspecto do comportamento do indivíduo pode ser considerado como uma manifestação. Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou responder do modo como eu estou entendendo, né? Quer dizer, qualquer coisa que alguém faça corporalmente, gestualmente, é uma manifestação. É algo que aparece, é uma forma, do jeito que eu tentei falar aqui no começo, que expressa algo. O terapeuta, ele não vai interpretar essa forma. O terapeuta não é como aquele crítico de arte que vai ver uma exposição e interpreta, faz críticas. O terapeuta não é um crítico de arte. O terapeuta é aquele que vê algo que se manifesta. E como é que ele vê essa coisa que se manifesta? Quando ele próprio é afetado por alguma coisa. Então, a pessoa está falando e dá uma tremidinha na voz, bem sutil. E o terapeuta percebe aquilo, não porque ele está tomando conta e vigiando, porque ele, a partir dos critérios estéticos, ele é afetado, ele nota, ele sente. E quando ele sente, ele pode, então, descrever isso para a pessoa. Aconteceu alguma coisa diferente quando você falou tal coisa? Né? O que aconteceu? Eu senti uma coisa diferente acontecendo aqui. E ele está convidando a pessoa para perceber a sua própria manifestação. E ele não vai jamais dizer, eu vi que a sua voz tremeu naquela hora. Eu acho que você estava falando disso e isso tem a ver com aquilo e com aquilo. Não, o Gestalt terapeuta não faz esse tipo de intervenção interpretativa a partir do que se manifesta. Acho que pode passar para outra. Ótima. Você falou sobre a arte como revolucionária. Você pode falar um pouco sobre o uso da arte no nazismo? Posso, claro. Acho que é muito importante entender que os regimes autoritários, fascistas, né, eles querem impedir que a arte exerça, que a arte possa ser isso tudo que eu falei aqui, que ela possa ser provocativa para os sujeitos de olhar o mundo de formas diferentes, né? Então, os regimes autoritários, em vários momentos da história, tentaram se utilizar da arte, alguns atacando os artistas e cortando verbas, e como a gente pode ver acontecendo agora no Brasil, né? Enfim, desmontando todo o equipamento cultural, mas a gente pode ver momentos históricos em que os regimes autoritários praticamente sequestraram os artistas e os obrigaram a produzir trabalhos que fossem trabalhos propaganda ideológica, que fossem trabalhos que fizessem propaganda para os regimes de exceção. Então, não que nesse momento eu considero que é uma arte sequestrada, né? Que é uma arte que a arte não tem o pleno poder que ela tem normalmente, né? Que é uma arte sequestrada
pelo sistema. E existem outras maneiras de sequestrar a arte, né? Não só nos regimes autoritários, mas nos regimes capitalistas, né? Que transformam a arte em mercadoria. E a gente vê muitos artistas livres para produzir, mas sequestrados por um, esqueci o termo agora, um termo muito conhecido, por um rodamuinho, né? Por uma maquinaria, né? Do capital, que transforma a arte em mercadoria, porque ele transforma tudo em mercadoria, e, enfim, também é uma maneira de sequestrar a criação, né? De sequestrar essa potência da arte. Eu acho que posso responder outra questão. Então, percebo algumas palavras na sua fala que dialogam com a filosofia da diferença, né? Queria que falasse mais sobre esse diálogo entre ela e a Gestalt. Eu não faço diálogo da Gestalt com a filosofia da diferença. Eu acho que a minha perspectiva de campo, né? O meu diálogo é com a fenomenologia, e existe aí uma grande querela, uma grande questão entre a filosofia da diferença e a fenomenologia, mas então a minha exploração é pela fenomenologia, mas é pela fenomenologia do Merleau-Ponty, que é um autor no campo da fenomenologia que, digamos assim, não sofre as críticas que a filosofia da diferença fez à fenomenologia. Então, talvez por isso eu pareça, né, como, enfim, dialogar com a filosofia da diferença, né? Mas, enfim, é isso, e existem diferenças com a filosofia da diferença, mas que não é o caso, nem há o tempo aqui de discorrer sobre isso. De todo modo, eu acho bastante interessante o que a filosofia da diferença tem contribuído para pensar o contemporâneo, para pensar o tempo atual e para provocar a própria psicanálise, né, que é bem hegemônica, e alguns psicanalistas têm se aberto para conversar, e eu acho isso muito bem-vindo, assim, né? Eu acho que tem aí diálogos possíveis que eu não fiz, não por não gostar, mas por ter outras perspectivas e tal. Mas sou bastante simpática à esquizoanálise e a outras perspectivas aí que eu acho que tem sim uma semelhança muito grande, né? E claro, esse discurso que eu faço, essa construção que eu faço, ela é muito um caminho pessoal na universidade. Então eu acho que estando na universidade, estando com alunos, estudantes de outra geração e sempre dialogando com o campo das artes, enfim, frequentando outras discussões de arte e filosofia, eu acho que eu acabo também arejando um pouco a minha linguagem para falar da Gestalt terapia, né? E isso me coloca, talvez, com termos que estão aí muito na contemporaneidade, nas discussões mais contemporâneas. Acho que é isso. Existe alguma diferença entre uma arte produzida por uma pessoa com ajustamento criativo saudável e um indivíduo em estado neurótico? Então, eu acho muito perigoso colocar as coisas nesses termos, né? Porque você está um pouco misturando uma produção artística com uma leitura um pouco do saudável e do neurótico, como se fossem dimensões muito separadas. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar no ajustamento criativo como essa possibilidade plástica de estar em contato com o mundo e ser provocado e poder se reajustar, se reequilibrar, né? E a gente não fica num estado neurótico permanente em todos os âmbitos. Acho que quando a Gestalt entende a neurose como
uma perda de plasticidade, mas não é com uma falta de plasticidade. Então, eu acho difícil pensar em termos de uma arte por uma pessoa que está saudável ou neurótica, até porque os artistas, né, eles podem produzir a partir das suas angústias, das suas dificuldades de interagir, como, por exemplo, Paul Cézanne. Paul Cézanne era um pintor considerado né, com uma personalidade esquizoide, né, uma pessoa, enfim, que não fazia contato, não se aproximava, e isso não significou que... o Merleau-Ponty tem um texto que eu te aconselho a ler, que eu acho que pode ser muito bom para você pensar isso, que chama A Dúvida de Cézanne, né? E ele vai dizer que a arte não explica a vida e a vida não explica a arte, né? Que essa arte a fazer exigia essa vida. Então, eu acho que não tem a ver, sabe? Se uma pessoa está angustiada, se ela está neurotizada, ela pode criar, ela pode ser um artista que cria. E se ela está bem, ela também pode criar, né? E eu diria até que um pouco de angústia e um pouco de... ele movimenta essa criação. É exemplo da gente, dos adolescentes que escrevem, né, quando se sentem angustiados. Natália, essa pergunta, pensando no respeito à experiência do outro e à diversidade, como a Gestalt enxerga e pode contribuir para a pauta das políticas identitárias, né? Essa é uma questão fundamental. Eu que trabalho com situação contemporânea, eu tenho pensado bastante nessas questões, porque não sei se vocês registraram, se você especificamente registrou, no começo, quando eu falei das normatividades, de tudo que fica sedimentado no fundo, influindo, né, atravessando os nossos modos de perceber, de sentir, né? E eu, em algum momento, falei da branquitude, né, da heteronormatividade. Então, eu acho que a Gestalt terapia, com tudo isso que eu falei, com essa ética da criação na diferença e com esse acolhimento da diferença e da singularidade, eu acho que ela, de princípio, ela tem possibilidades de um trabalho muito interessante, mas eu acho que a gente precisa ainda, como outras abordagens, desenvolver, caminhar bastante no sentido de pensar nessa clínica, nessa relação, nesse diálogo, trabalhando na formação dos terapeutas para que eles possam entender algumas novidades que têm sido trazidas aí no bojo dessas políticas identitárias, né? Como, por exemplo, o tema da branquitude. Eu acho que todo gestalt terapeuta, como todo terapeuta, precisa compreender profundamente o que significa estar no lugar de alguém que olha o mundo e que entende que o problema racial é do outro, é do negro, é do imigrante, né? Eu acho que reconhecer que está no lugar, na perspectiva do branco, do homem, né? É um lugar de muito privilégio e é muito difícil para as pessoas compreenderem isso, né? E que elas próprias precisam entender que elas têm uma raça, porque se lida como se o branco não tivesse raça, né? Ele fosse a grande raça que é a referência para os outros. Enfim, então isso é um pequeno exemplo de como a Gestalt terapia precisa também fazer um trabalho na formação dos próprios Gestalt. E a gente tem feito isso, eu sou membro da Associação Brasileira de Gestalt Terapia, e a gente tem promovido várias lives aí pelo Instagram, alguns de vocês devem acompanhar, e a gente tem trazido discussões sobre, por exemplo, sobre relações raciais, e tem várias pessoas na Gestalt terapia, mais jovens, trabalhando esse tema. Eu próprio estou trabalhando esse tema nos grupos de pesquisa, nos meus grupos de orientação de mestrado, doutorado, questões de violência contra a mulher.
homofobia, enfim, são vários temas que a gente tem trabalhado no nosso grupo de pesquisa na pós-graduação, no programa de pós-graduação. E eu quero, enfim, com isso, dizer que eu acho que nós temos os princípios, mas que isso não basta, né? A gente precisa entender que a gente tem que acolher a humanidade de todos, mas a gente tem que entender que não há uma universalidade, né, nos modos de existir. A gente não pode olhar para todo mundo como se fosse tudo universal, porque a gente corre o risco de cometer uma segunda violência, um outro tipo de violência, um segundo tipo de violência, né, com pessoas que identitariamente estão em grupos minoritários, podemos assim dizer. Então, acho que a Gestalt tem que caminhar, trabalhar para, nas suas formações e nos seus trabalhos de pesquisa, tentar formular sobre isso, teorizar e ampliar nosso método clínico, né? Acho que a função da arte no contexto de pandemia. Bom, eu acho que a arte ela é uma possibilidade de dar forma. E nesse contexto de pandemia, a gente está completamente desconectado, né? A gente está completamente surpreendido. A gente está vivendo uma experiência radical de descentramento. A gente perdeu o horizonte de futuro, a gente perdeu várias referências que a gente tinha, a gente perdeu várias habitualidades, porque o hábito nos sustenta, né? As forças são o hábito e a formação de novas formas. O hábito, ele serve para nos sustentar. O hábito é ruim quando ele se rigidifica, né? Então, a gente teve que refazer vários hábitos ao mesmo tempo. Então, a gente está bem descentrado. E eu acho que quem pode fazer arte, eu acho que pode se beneficiar muito disso, né? Eu mesma tenho feito, eu gosto muito de fazer colagens, eu tenho feito várias colagens e tenho, enfim, tentado deixar o tempo, não me deixar levar pelo virtual e pelo trabalho o tempo inteiro, e para deixar espaços para eu lidar com as angústias, que são muitas. Eu não sei vocês, mas eu tenho me angustiado muito, né, com tudo isso que tem acontecido. E eu acho que fazer arte é dar forma, né? Então, e estar em contato com manifestações artísticas que possam, enfim, dar algum contorno para o que está acontecendo. Então, eu acho que é isso. O pessoal da organização está me dizendo que essa é a última pergunta. Eu me despeço, dando a vocês um grande abraço e agradecendo pelas perguntas que foram muito instigantes, pela presença de vocês, enfim, e me despedindo aí. A gente gostaria de agradecer você, Mônica, muito obrigado pela sua presença de hoje. Também gostaria de agradecer todo mundo que está nos assistindo de casa. E, pessoal, lembrando que hoje foi só o nosso primeiro dia, ainda tem muita coisa pela frente nessa semana. Na nossa palestra de amanhã, começa às 9h30, a gente vai estar aqui com a doutora Joana de Vilhena Novaes, falando sobre a corporeidade na quarentena, sociabilidade e modos de subjetivação. Não percam e espero vocês amanhã. Um abraço e até mais.